Efésios. Mensagem à Igreja Gloriosa. Sendo equipados. Nosso texto deste capítulo tornou-se um dos textos bíblicos mais citados e, para alguns, dos mais controvertidos nos tempos recentes. Efésios 4, 11 e 13. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Aqui vemos que o Senhor deu à sua igreja uma diversidade de ministérios para equipá-la. Esses ministérios são chamados a trabalhar como uma equipe, o que foi demonstrado lindamente no primeiro século. Posteriormente, este conceito de equipe desgastou-se, e com ele o poder espiritual e a autoridade da igreja. É de se notar que este é o único lugar do Novo Testamento em que o ministério do pastor é mencionado. Contudo, até recentemente foi o que dominou quase que por completo o ministério da igreja. Meu ponto trazendo esta questão não é para tirar o mérito do ministério pastoral. Eu creio que ele tende a ser muito mais do que é tipicamente hoje. Mesmo assim, pastores nunca se tornarão o que devem ser até que assumam um lugar como parte de uma equipe de ministérios que o Senhor deu para equipar a sua igreja. Muitos pastores estão tentando ser, simultaneamente, todos os ministérios que equipam a igreja. Isso não apenas dilui a sua habilidade de fazer o que foram chamados e ungidos para fazer, como também anula o desenvolvimento e o funcionamento daqueles que supostamente deveriam estar operando naqueles outros ministérios, fato que reduz enormemente a eficácia da igreja inteira. Nas últimas 3 décadas, tem havido um coro crescente de líderes de igrejas que começaram a reconhecer a necessidade de todos os ministérios que equipam, listados acima. Muitos estão reconhecendo agora. Vários levaram a questão longe demais e começaram a atribuir títulos à torto e à direito. Porém, mesmo assim, a igreja que avança está movendo-se na direção do reconhecimento e implementação de todos os ministérios que equipam, dados à igreja. Sem eles, nós simplesmente não podemos nos tornar a igreja que fomos chamados para ser. Muitas pessoas creem que não existam mais apóstolos e profetas, porque não precisamos deles depois que os textos bíblicos foram escritos. Entretanto, a Bíblia refuta isso claramente, pois o nosso texto afirma que todos os ministérios são dados à igreja, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Alguma igreja em toda a história já conseguiu isso? Eu não testemunhei nem ouvi falar de uma que se possa considerar sequer próximo disso. Então, obviamente, ainda precisamos de todos esses ministérios. O tema já não é mais novidade para a maioria que faz parte da igreja que progride. Mas devemos fazer uma pergunta crucial. Aquelas igrejas que reconhecem e recebem todos os ministérios para equipá-las, estão se aproximando do objetivo? Reconhecer e receber estes ministérios é um começo, mas estão equipando de verdade? Minha opinião é que isso está acontecendo raramente até nas igrejas que reconhecem os ministérios. Nelas, pode haver algumas pessoas reconhecidas no ministério e poucas mais equipadas. Mas, em geral,
encontram-se aquém do que nós chamaríamos de ministério efetivo no equipar da Igreja. Esse é verdadeiramente um dos assuntos importantes do nosso tempo, que deve ser abordado se vamos cumprir nosso mandato como Igreja. Portanto, ficaremos neste tema em alguns capítulos seguintes, a fim de buscarmos respostas práticas. Antes de prosseguir, deixe-me apresentar, por favor, meu conceito sobre a questão mais prática que precisamos entender, para abordarmos com propriedade este problema fundamental da Igreja. Esses ministérios foram dados, em primeiro lugar, para nos ajudar a chegar ao conhecimento do Filho de Deus. Esse foi o verdadeiro mandato apostólico e é o fundamento de todo ministério que equipa verdadeiramente. Crescer no ministério não é apenas crescer no emprego, mas crescer até uma pessoa, Jesus Cristo. Todo verdadeiro ministério do Novo Testamento é encontrado nele e nos é transmitido quando contemplamos a sua glória. Ministério é simplesmente fruto do crescimento na semelhança de Cristo. Fazemos isso contemplando-o. Portanto, a mensagem central de todos os ministérios do Novo Testamento será o próprio Cristo. Não apenas uma doutrina ou questões tais como o governo e a organização da Igreja. No ministério verdadeiro, nossa eficiência se dá em o contemplarmos e formos capturados pela centralidade do próprio Cristo em todas as coisas. Nos capítulos seguintes, faremos um exame um pouco mais detalhado a este respeito. Repito, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo.